Bom, olha eu aqui de novo. Muito obrigado mais uma vez. Eu sou grato, gratíssimo ao seu carinho, à sua atenção, à sua visualização, o seu compartilhamento e o seu like aqui neste canal Reflexões da Alma, da Psique, da Mente, do Pensamento. Olha, perdão, deixa eu fazer uma pequena colocação aqui. Aos crentes evangélicos do Brasil. Não é? Esse homem, o Ben, esse judeu aí, ele só vem no canal dele, na rede social, para atacar a igreja. Só vem para atacar nós, os crentes. Se você está espalhando isso, isto é uma falácia. Isto é uma mentira. Quem de fato, vias de fato, de forma verbal, por palavras e também por atos, ataca você, evangélico, não é o irmão Ben aqui. O irmão Ben aqui tem um compromisso de trazer a verdade. E eu não vou pegar anos e anos e tempos, manhã, tarde, noite, madrugada, de estudos da palavra, das escrituras, jogar no lixo, simplesmente porque um aninho, ou menos de um aninho, numa escolinha dominical, com cartilha ABCD, toda didaticamente construída, com o pensamento e com a visão do teu pastor, da tua igreja, como você deve enxergar, como você deve pensar, como você deve falar e agir, eu não vou jogar no lixo. Não tem nem comparação, não é? A discrepância é tão gritante que eu não posso nem levar em consideração. Porque eu sei que você ainda está doente, como diz lá o Paulo. Participa da ceia, da mesa do Senhor, do corpo do Senhor, mas todavia sois doentes. Está doente porque está comendo um pão, está comendo um alimento, está se fartando de comida totalmente cheia de agrotóxico teológico. Está se alimentando, comendo e bebendo, não é? Alimento cheio de conservantes, cheio de temperos, de produtos químicos. Para quê? Para dar saúde? Não, mas para dar sabor. Gostoso, meu, vamos lá, cara. Glória a Deus, aleluia, irmão. Movimento gospel, marcha, retetê, fogo. Ai, uia, nossa. Sabor. Sabor. Semelhante aos alimentos embutidos. Sabor. Cheio de glutamato. Sabor. Cheio de gordura danosa. Mas dá sabor. Bolacha recheada. Dá sabor. Danone. Gostoso, cheiroso. Dá sabor. E mata a fome dos olhos. Mas não mata a fome da saúde. Não é? Então, eu não estou aqui para destruir a sua fé. Não vem com essa que não vai colar. Você tem que aprender a lidar com a verdade. É com a verdade.
Não é com a crença, é com a verdade. Não é com a crença, não é com sensações, não é com emocionalismo, não é com pula-pula, chora-chora. Chorar, até um assassino chora diante de um juiz. Entende? Você tem que lidar com a verdade. É a verdade. Eu fico vendo aqui, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Joga lá no seu YouTube aí, ou no Google, joga onde você quiser. Tá certo? Joga no YouTube aí. Eu fico vendo um cara que é respeitadíssimo, né? E tem milhões de seguidores lá, né? Vive disso, né? Sempre viveu. Não adianta querer meter o pau nos outros, não, porque sempre viveu. E o cara é tão sábio, muito sábio. Muita cultura. Tanta cultura, tanto conhecimento. E você escuta, você vê, e você continua lá, seguindo, babando, não é? Para o cara chegar e dizer que Jesus ofereceu a mulher samaritana no poço de Jacó, ofereceu sexo, relação sexual, ofereceu esperma para a mulher samaritana no poço de Jacó, que ele fez um trocadilho de fonte da água da vida, Mekorahim em hebraico, ele ofereceu relação sexual e esperma para a mulher no poço de Jacó e você continua babando ainda? Então, eu acho simplesmente, evangélico, de verdade, com todo respeito, eu acho que vocês perderam a noção do que é respeito e falta de respeito, do que é a palavra, verdade, ou uma simples fala mansa. Ai, meu filho, por quê? Por que isso, meu filho? Ou um outro que é arqueólogo, professor universitário, dizer que Jesus estava tão fraco fisicamente, tão fraco, que Satanás teve que carregá-lo no colo até o cume do monte ou até o pináculo do templo. Faça-me um favor, gente. Pelo amor de Deus, pela tua sanidade mental, pelo teu juízo, pelo teu racionalismo, pela tua inteligência, cara. Mulher, homem. E você ainda bate palma e fica de quatro para uns caras desses? Eu tô falando de Caio Fábio, tô falando de Rodrigo Silva. Mas eu entendi lá no fundo. Ontem eu estava vendo um podcast do Rodrigo Silva com a Karina Bach, uma coisa assim, uma loira lá, e ele falando sobre arqueologia, tal, sobre Jesus, papapá, papapá. Só que eu entendi o porquê que ele fala umas asneiras dessa, que Jesus estava tão fraco que precisou Satanás pegar no colo, levar até o cume do monte, até lá o precipício lá em cima, né? Para fazer a palhaçada da tentação que nunca aconteceu. Entendi. Sabe por quê? Porque o Rodrigo Silva também vive do sistema. Dr. Rodrigo Silva disse no podcast para Karina Bach, ele vive dos dízimos que a adventista paga para ele. Então ele jamais vai falar contra o dízimo, contra o dinheiro sair do seu bolso para sustentar a vida que ele leva. Se ele falar contra, é um pé na bunda e tchau. É mais confortável ficar dentro da sua redoma, né? Do seu conforto, do seu refúgio. Você entende isso? Por que você acha que eu não estou em nenhuma denominação? Por que você acha que eu não estou?
Porque quando você tem o compromisso de falar a verdade, as portas não se abrem para você. E as portas do inferno, eu não quero que se abram para mim. Não foi Jesus que disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja? Só que hoje, a igreja é que vai bater nas portas do inferno para ela se abrir. A igreja hoje, ela quer fazer o papel, entrar nesse palco teatral e vestir a personagem mentirosa para tentar ganhar a vida. Essa é a igreja de hoje, que não tem nada a ver com a igreja dos tempos de Yeshua. E o doutor Rodrigo, lá no fundo, ele sabe do que eu estou falando. Ele sabe que ele comete rap, que ele comete mentira, quando ele afirma essas aberrações de que Satanás levou Jesus no colo até o pináculo do templo. E não vem falar que é metáfora, que é sentido figurado, não, porque o povo não entende isso. O povo entende como o senhor fala. A mesma coisa eu digo para o Caio Fábio. De onde você tirou isso, ó ilustre, sábio Caio Fábio? De que Jesus estava oferecendo espermatozoide, gozo, para a mulher lá do poço de Samaria, do poço de Jacó. Vocês acham que eu estou mentindo? Vocês acham que eu estou falando mentira? Antes de dar entrada aqui na questão de Paulo, né, retomar lá a questão da masturbação, os membros do pecado, tal, essas coisas, dá uma olhada nesses vídeos que eu vou mostrar para vocês agora. Dá só uma olhada, vê se eu estou mentindo. Aí depois vocês parem e pensam. Seu irmão bem aqui está falando bobagem, coisa impura, indecente, acarnal. Para, dá uma olhadinha. De vídeo comum. Essa não. E é assim que o Movado Video Switch funciona. Muito fácil. Movado Video Switch. Baixe. Bom, vocês viram no vídeo que eu mostrei aí? Tamanha sandice. O que mais me dói, de verdade, um papo reto, né? Um papo de graça, como diz lá o Caio. O que mais me dói, pessoal, é que ele mesmo, o doutor Rodrigo Silva, ele sabe que ele está divagando teologicamente. Ele sabe que ele está mentindo em toda essa história. Por quê? Falar a verdade incomoda. Incomoda porque o crente gosta de crer, ele gosta de acreditar e fantasiar, construir historinhas, sabe? Para poder ficar dando soco no ar. Satanás nunca existiu como personalidade, como ser. Satanás, Satanás, aí é a oposição, é o inimigo, não é? Ou seja, é a construção humana e psicológica de Jesus, Yeshua, no deserto. É Jesus sendo tentado por suas necessidades humanas, sede, fome, dinheiro, poder, templo, religião. Aqui não está falando com um ser que apareceu. E um ser, como ele coloca, o carregou no colo lá. Essa história, essa fábula, mais uma fábula que o Dr. Rodrigo está inventando, também soma as mentiras que o catolicismo colocou e coloca para as pessoas, para a comunidade de leigos, de membros, de fato, acreditar na existência desse ser aí, não é? Agora, será que o Dr. Rodrigo não se atentou no Evangelho de 1 João, capítulo 5, versículo 18 e 19, que diz assim em grego: Eidon rotipas genaon, ekteos o
hamartano, Allah, genaon eketeos reautou terio, ou tereon, kai poneros, ou autos raptomai. O que eu disse aqui em grego para você? Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele, referindo-se a Jesus, né? Aqui é a primeira epístola de João, aquele com A maiúsculo, aquele que nasceu de Deus, o guarda, e o maligno não lhe toca, e o maligno não lhe toca, e o maligno não lhe toca. Que história é essa, doutor Rodrigo Silva? Que o maligno o tocou e pegou, que ele estava fraco pra caramba lá no deserto, e o levou para o pináculo do templo. Que história é essa? E você continua acreditando nisso? Ele contradiz a própria palavra? E você continua acreditando nisso? Essa é a verdade que dói, que incomoda, né? Os adventistas ficam... Os crentes que acreditam no capeta ficam doidos quando eu falo isso. Mas agora dá só uma olhadinha nisso daqui. Eu vou ler mais um textinho para você. Dá só uma olhada aqui, ó. Não é de Bíblia que o evangélico gosta? Não é da palavra, a palavra. Então, tome-lhe palavra para ver se você aprende a ser maduro, adulto, e não menininho, infantil, com essa cabecinha de acreditar nas bobagens que os doutores da lei. Apanhei o sábio na sua sabedoria, etc, etc, etc. Dá só uma olhada aí. Como a gente tem que ter responsabilidade naquilo que a gente fala a respeito das escrituras, de qualquer outra literatura, tanto filosofia como religião. Tem que ter responsabilidade, sabe? O Brasil gosta de catequizar, disciplinar, doutrinar os seus filhos a lendas, a mitologias, a crendices, e em cima disso vai surgindo doutores, mestres, os califas da religião, todos vão blindando, vão chumbando, né, as brechas da verdade, porque assim a mentira prevalece e eles continuam ganhando grana pra caramba em cima de você. Olha só, agora a carta de Tiago 1,13, viu, o doutor Rodrigo Silva? Diz assim em grego: Medeis peirazon rotilegon, peirazon apoteos, garteos, apeirastos esti, kakos deodeis, peirazon. E aí? Vou ler de novo. Sim, senhor. Ó. Medeis peirazon rotilegon, peirazon apoteos garteos, apeirastos esti, kakos deodeis, peirazon. O doutor Rodrigo Silva, pelo amor de Deus, ninguém, diz Tiago, ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Ué? Quer dizer então que o senhor Dr. Rodrigo Silva está mais acima do que Tiago, que esteve fisicamente, corporalmente, aprendeu a teologia de Jesus com ele ali, o sábio, o rabino Yeshua,
que também foi um fariseu de sua época, só que não era um fariseu corrupto, um mestre. Quer dizer que o Senhor sabe mais do que o Tiago, mais do que os discípulos, os alunos ou futuros apóstolos. O Senhor sabe mais do que eles para inventar uma bobagem, uma besterol desses aí, brincando com a crença das pessoas. Porque vira e mexe, o senhor vai lá no seu turismo arqueológico em Jerusalém, cavucando pedra, mexendo em poeira, catando rocha, andando em todo lugar, para criar uma credibilidade, né? Nas redes sociais, na sua igreja, que não tem condição de ir em Jerusalém, porque eles pagam a sua viagem, sua mordomia em hotéis caríssimos, para desenvolver o seu material de trabalho. Aí o senhor vem a público e fala uma idiotice dessa. Tiago está dizendo, quem é mais verdadeiro? O senhor ou o Tiago da Bíblia, que andou com Jesus? Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo a ninguém tenta. Então, quem tentou Jesus no deserto? Foi esse ser que o senhor acabou de afirmar, e o diabo ou Satanás? Não. Porque ninguém pode ser tentado pelo mal. Deus não pode ser tentado pelo mal. E Jesus, na sua colocação, é o Filho unigênito de Deus. Ele não é Deus, ele não veio do céu. Ele não nasceu da Virgem Maria, é fruto do Espírito Santo. Ele não é Deus, o Filho único de Deus que veio lá de cima. Então ele não pode ser tentado pelo mal. Está aqui, Tiago 1,13. Pega a Bíblia aí, crente, lê. Pega aí a Bíblia aí, o pentecostal. Labachúria. Pega a Bíblia aí. E agora? Deus não pode ser tentado pelo mal. Se Deus não pode ser tentado pelo mal e Jesus é Deus, como que esse Deus ficou tão fraco, como o Rodrigo do Silva está passando para vocês? Que o mal pegou no colo e levou lá. Pelo amor de Deus, gente. Virou o que agora? Virou o quê? Virou histórias, minisséries de Thor, minisséries de Hércules, semideus grego, filho de Deus, com uma mulher humana. Para com isso, vai. Depois vocês falam que eu sou chato, né? Agora, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui. Ei, Caião, hein? Eita, Caio. O Caio e um outro pastor aí que saiu da Batista, famoso. Vocês pisam na jaca também. Pisam na jaca. Jesus para você é Deus? É santo? Hein, evangélico? Vocês todos que gostam de meter o pau em mim e que não gostam das minhas lives? Então dá uma olhada no que o Caio fala. Um cara que eu admiro pra caramba. Mas esse dia, eu não sei não, Caio. Ou você bebeu alguma coisa, você tá meio chapado. Você tá meio zoado. Porque pra falar uma porcaria dessa daqui, tá esquisito. Dá uma olhada. Diz assim no versículo 10: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água para você, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Eu tenho uma água divina para te dar. A mulher olha para ele e fala, que conversa é essa? E água viva é um eufemismo, porque aqui a Bíblia tem trechos impróprios para menores. Porque aqui a Bíblia tem trechos impróprios para menores. A Bíblia tem trechos impróprios para menores. Aqui água viva é uma água que jorra. É um esguicho. Tem um esguicho para te dar. É uma palavra de duplo sentido. Essa mulher está querendo ver onde essa conversa vai chegar. Jesus está falando de água mesmo, ele está falando da virilidade dele, do sêmen dele. Está conversando com a mulher está conversando com ele. E ela diz assim, bom, o senhor não tem como pegar a água do poço. Então, dessa água aí é que o senhor não está falando. Que água é essa que o senhor está falando? Que água viva é essa?
Aí Jesus diz assim, versículo 13: quem beber desta água do poço terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher diz, então, Senhor, me dê dessa água. Eu quero essa água. Pessoal, eu queria saber onde ele tirou essa interpretação. Para que Jesus daria o esperma dele? Para ela. Ele disse que seria água viva, né? Estava falando de coisas espirituais. E aí ele sugere um esperma. Para que ele daria o esperma dele para ela? Ou quer dizer então que para ser salvo ou ter as coisas espirituais, essa vida eterna, né? essa sede que nunca mais nós teremos um dia, é preciso fazer sexo com Jesus? Então como fica nós? Quem não faz sexo com Jesus não tem essa vida eterna? Ou então Jesus mentiu apenas para conseguir alguma coisa, no caso, sexo? Não é? E pior, Jesus era um fornicador porque nem de longe ele ofereceu um casamento para ela. Ali não parece que ele, na interpretação dele, não parece que Jesus quer alguma coisa sério, entre aspas, sexualmente falando. Então essa interpretação dele leva a um Jesus fornicador, que não tem compromisso com nada, um Jesus mentiroso que mente a troco de alguma coisa. Olha, espera-se de que um pastor, quando lê a Bíblia, lê com a mente descontaminada. Dos desigrejados, nós esperamos qualquer coisa. Aqui nesse canal a gente vê, fica provado, que a mente deles é altamente contaminada e eles querem que o texto... Então, as ideias de Caio Fábio e Ed Renekiewicz são iguais, são parecidas. Quer ver só? Roda o vídeo aí. Pois bem, a mulher chega, quem puxa assunto com ela é Jesus. Se um cara ultra respeitável jamais puxaria assunto com uma mulher novinha, gostosa, deliciosa, solitária, na beira de um poço, no meio de um campo. Aí ele chega e diz, eu estou com sede. Olha só como essa conversa enseja uma cantada desgraçada. Eu estou com sede. Será que você me dá de beber? Imagina, cara. Imagina, isso é um approach. Se o cara é maldoso e perverso e a menina é carente, mas diz agora não, você quer beber só isso? Que rouba. Não é? O que mais que você quer beber? Claro. Aí a mulher ficou olhando, dá-me de beber. Aí ela falou, iniciou o diálogo com ele, né? Aí falou, os judeus não costumam conversar com a gente, mulheres maridas. Como é que pedes dar-me de beber? Aí Jesus disse, olha, se você me der de beber, eu vou te dar da água viva. Imagina só, uma mente maldosa, o que pensa disso? Rapaz, Tá mostrando a fonte. tem uma torneira aí que é um negócio sério. Vai ligar a mangueira do bombeiro. Vai ligar a mangueira e vai ser, está dizendo, olha, a minha satisfação é plena. Se a mente é maldosa, meu amigo, essa é a cantada das cantadas. Aí ela disse, o que? Água viva? Onde é que tu tens? Onde é que tu tens água viva? Imagina. Você virar, passa para dizer, bonito, eu te mostro agora mesmo. Ainda mais naquela região Onde ali. escorre a água dele. Sei, Né? Aí Jesus chega e diz, olha, aí ele pega e bota o assunto em questão, o poço. Quem beber desta água voltará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede para sempre. Aí a interpretação já pode virar ambígua de novo. A mulher ciromalícia. Pai, se a mulher fosse uma samaritana ciromalícia, ela ia dizer, ai. Jesus chega e ela diz, então me dá dessa água, que é para eu não precisar de nunca mais aqui pegar dela. Isso. Eu estou cansada de pegar essas águas. Devolveu para ele, né? Ela devolveu. A atitude. então me dá. Já que vai me encher para sempre, me dá. Bom, pessoal, como você pôde ver aí,
Não precisa nem ficar comentando, né? Nota-se claramente nesse vídeo 2 pessoas, um de fora da igreja, tentando destruir a igreja com suas heresias destruidoras e nocivas. Bom, então vocês acompanharam aí, tá? Eu peguei esse vídeo aí desse rapaz aí que com razão ele está protestando, não é? Contra essa falta de respeito à figura, à pessoa de Jesus, uma vez ela construída como um santo, um puro, um que não tem pecado, aquela coisa toda. Perdão. E aí, quando eu venho aqui na live falar de coisas humanas, de nós, homens humanos, né? Vocês ficam todo sensível, escândalo, escandalizado. Ai, meu Deus, nossa, olha o palavreado que ele usa. Você deve se escandalizar com essas coisas aqui que eu mostrei na tua cara, na cara da tua filha, do teu filho adolescente na igreja. Você deve se escandalizar com o que o teu pastor faz e já fez, e você fingiu que não viu, porque Deus perdoa tudo e que eu não respondo por ele, ele vai responder diante de Deus. Para de hipocrisia, de falsa modéstia, evangélico. Para, vai. Estou falando de coisa natural, de coisa humana. A questão da masturbação, do prazer, essas coisas. E agora vamos entrar na questão de Paulo, tá bom? Creio que muita gente vai se identificar com Paulo agora. Nos conflitos psicológicos sexuais, tá bom? Agora você acha que eu desrespeito o evangelho, desrespeito a palavra, desrespeito Jesus? Você viu o que o pastor ex da Batista e o Caio Fábio falam a respeito do teu Deus? E você fica babando lá de 4? Pois é. Vamos agora para o próximo vídeo. Desculpa. Para falar sobre Paulo e terminar essa matéria.